Olá pessoal, eu sou o André Moreira da Atmosfera 4x4, tudo tranquilo? Hoje eu vou explicar como é que funciona uma bateria, do que uma bateria é feita e o que quer dizer a bateria livre de manutenção, sobre qual é a função do alternador no processo de recarga da sua bateria. A bateria, ela é um dispositivo que gera energia por meio de uma reação química. De forma simples, esse componente ele tem a função do quê? De armazenar energia sendo recarregada continuamente pelo alternador do seu 4x4. O alternador, o que ele vai fazer? Ele vai repor a energia perdida pela bateria durante o procedimento de partida e alimentar os consumidores de eletricidade do veículo. Mas como é gerada a eletricidade? Como é que o alternador realimenta a bateria? O alternador ele gera corrente alternada e essa corrente alternada é convertida em corrente contínua através dos diodos retificadores montados na placa traseira do seu alternador. Isso tem que ocorrer porque o circuito elétrico do veículo trabalha com corrente contínua e não com corrente alternada. O alternador ele é composto pelas seguintes partes: a tampa dianteira e traseira, um extrator, composto por várias bobinas de cobre, um regulador de tensão que vai limitar a tensão a aproximadamente 14 volts, uma placa de diodos retificadores, que eu já comentei, um rotor do alternador. O rotor é acionado, forma-se o quê? Um campo magnético nas garras que envolvem a bobina de cobre, polo norte e polo sul. São esses campos magnéticos que vão estar girando entre as bobinas do extrator. Ou seja, provoca o deslocamento dos elétrons dos átomos no cobre da bobina. Assim, os elétrons fluem através dos circuitos elétricos do carro e depois retornam para a bobina. Esse movimento ordenado dos elétrons ao longo desse circuito é o que a gente chama de corrente elétrica. Cada célula da bateria contém um terminal positivo, cátodo, e um terminal negativo, que a gente chama de ânodo. O processo químico de troca de elétrons é conhecido como oxirredução. A bateria também recebe o nome de acumulador. Ela é uma associação de pilhas. E justamente por ela ter essa associação de pilhas, ela é chamada de bateria. A bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Ela é composta por 6 compartimentos. Cada compartimento representa uma pilha e produz uma força eletromotriz de 2 volts. A ligação de 6 elementos em série produz uma força eletromotriz de 12 volts. No total, exemplificando mais para vocês, se a gente multiplica 6 compartimentos pela energia motriz de 2 volts geradas em cada compartimento, a gente vai ter 12 volts no final. Mas você sabe como é que funciona uma bateria? O armazenamento da energia se dá de forma química. Internamente, a bateria possui placas de chumbo e óxido de chumbo, que são banhadas por uma solução de ácido sulfúrico. A energia química armazenada se transforma em energia elétrica. Essa energia serve para dar partida no veículo e para alimentar o sistema elétrico do carro, sendo responsável pela iluminação e por manter os sistemas eletrônicos e elétricos em stand-by quando o carro está desligado. O polo positivo tem 6 placas ligadas em série. O polo negativo tem outras 6 placas ligadas em série. As placas são intercaladas e conectadas entre si. Entre as placas existe um material isolante, que ele pode ser de papel ou de plástico. Para evitar que as placas entrem em contato e com isso ocorram curtos-circuitos, o polo positivo ele é composto de placas de chumbo ativo. O polo negativo é composto por placas de chumbo, um chumbo esponjoso. Todo esse conjunto está imerso em uma solução de água destilada mais ácido sulfúrico. Durante a carga ou descarga da bateria, quando damos partida no veículo, ocorrem várias reações químicas dentro da bateria. O ácido sulfúrico vai sendo consumido durante essas reações químicas. E com isso, ocorre uma redução da densidade da solução. E é justamente por isso que nós podemos testar a carga da bateria com um aparelho chamado de densímetro. Ele verifica qual a densidade da solução e o quanto de carga, quanto de voltagem a bateria está conseguindo armazenar. Por outro lado, para carregar a bateria, você tem que ligá-la a um gerador de corrente contínua, que é o alternador ou um gerador de parede. E com isso, todas as reações da bateria elas são invertidas. Na verdade, a bateria carrega porque tem uma inversão das reações. Um exemplo do cotidiano para você. Você sai de casa com o seu 4x4, tá? Vai lá, vai trabalhar, retorna do trabalho
estaciona o teu carro e no dia seguinte, quando você vai sair, você vai da partida, o carro não pega. O que você faz nesse tipo de situação? Isso aconteceu comigo algumas vezes e acredito que já tenha acontecido com você. Isso não é raro, pessoal. E apesar de parecer um defeito muito sério, em grande parte dos casos, o problema está apenas na bateria. Você sabe reconhecer os principais sinais de que a sua bateria está chegando ao fim? Você sabia que no inverno o uso de dispositivos elétricos demanda uma maior carga e, por consequência, consomem mais rápido a energia que existe na bateria? Um outro exemplo do cotidiano que eu posso dar para vocês. Você está indo levar teu filho para aula, aí você tem aquela reunião no trabalho, e aí a hora que você chega para sair, você vai dar partida, pum, o carro não pega de novo. Para você não ser pego desprevenido, existem alguns sinais que podem mostrar com antecedência que a bateria do seu carro está precisando de cuidados. Os sinais mais comuns que indicam que a sua bateria está chegando ao fim, ou seja, que a vida útil dela está terminando, são as luzes fracas, faróis, essa luz interna que a gente tem no carro, problema de partida, quando pela manhã você é obrigado a dar várias vezes partida no carro para que ele venha funcionar, visores no painel de instrumento dentro do teu carro, com a luz baixa, luz fraca. O frio, pessoal, é outro vilão nesse processo. Carros que circulam em cidades com invernos intensos e muito rigorosos, como região sul, região sudeste do país, acabam por consumir mais rápido a energia da bateria. Com a entrada do inverno, clima úmido, frio, isso vai exigir uma maior necessidade de você ligar farol mais cedo, de você ligar sistema de ar quente para poder desembaçar os vidros, de você ligar limpador de para-brisa, ou seja, são muitos desses dispositivos utilizados quando a estação esfria. E eles ajudam a reduzir a vida útil da bateria. Mas do que é composta uma bateria automotiva? O que tem lá dentro? Uma bateria automotiva ela é composta pelos seguintes itens, pessoal. Anote aí, ó. Grades, compostos ativos, separador, eletrólito, caixa e tampa. As grades são os eletrodos positivo e negativo, são frágeis e eles são organizados dentro da bateria por um suporte mecânico. Essa grade é uma liga de chumbo que conduz a eletricidade dos eletrodos para a carga externa da bateria. Os compostos ativos são uma mistura de óxido de chumbo, ácido sulfúrico, água destilada, que por meio de reação química é convertida em dióxido de chumbo no cátodo e chumbo poroso no ânodo, quando a bateria é inicialmente carregada. A grade mais os compostos ativos são chamados da placa da bateria. Separador. Separador é o que separa as placas. Ele é um isolante que fica entre as placas positiva e negativa. Sua finalidade é o quê? É evitar que as placas positivas toquem as negativas, causando um curto-circuito. Eu já tinha comentado isso anteriormente. O separador ele precisa ser microporoso para que os íons fluam de uma placa para outra dentro da solução. O eletrólito é ácido sulfúrico diluído em água destilada. Essa solução funciona como um condutor que transporta os íons elétricos entre as placas positiva e negativa, quando a bateria está em processo de carga ou quando ela está descarregada. Quando o ácido sulfúrico é diluído em água, as moléculas do ácido se separam e os íons de hidrogênio carregados positivamente, que a gente chama de H+, e os íons carregados negativamente, que a gente chama de SO4, né, que é o sulfato, eles são capazes de o quê? De transportar os íons e possibilitar a reação química durante o processo de carga ou descarga da bateria. O último item é a caixa e tampa. São feitos de polipropileno plástico, um plástico duro, com bastante resistência mecânica, não é suscetível a problemas com frio, resistente a choques, não é atacado pelo ácido sulfúrico, tá? E suporta bem os combustíveis e fluido de freio, por exemplo, que é o que a gente tem no carro. O que é uma bateria livre de manutenção? Pessoal, há cerca de 3 décadas mais ou menos, as baterias tinham a característica de perder muita água. As verificações do nível eram praticamente constantes. As baterias modernas, aquelas que são livres de manutenção, não precisam de adição de água durante toda a sua vida. No passado, a fabricação das baterias era feita de uma liga de chumbo com 10% de antimônio. E o propósito disso era o quê? Oferecer mais rigidez, já que o chumbo era um material muito mole e muito maleável. O antimônio tem a característica de se dissolver na solução ácida da bateria, o que resulta na perda da água da bateria.
Com pesquisas e o aprimoramento da tecnologia, o que aconteceu? Foi possível reduzir a concentração do antimônio de 10% para 1,5%. Isso resultou em baterias de baixa manutenção. E essas precisam de atenção anual, em vez de serem avaliadas constantemente. Também já estão praticamente sumindo do mercado. Nas baterias que são ausentes de manutenção, a melhoria foi o uso de 0,1% de cálcio, que é o agente endurecedor das grades, em substituição ao antimônio. Isso reduziu a contaminação da solução ácida e, por consequência, a perda de água da bateria, tornando a bateria livre de manutenção, não sendo necessário adicionar nenhuma gota d'água durante toda a sua vida útil. Ok? Quais cuidados devem ser tomados para prolongar a vida da bateria? Apesar de ser recarregável, chega uma fase em que a bateria do carro descarrega e não aceita mais ser carregada, ou seja, ela chegou no fim da sua vida útil. Alguns hábitos são importantes para prolongar a vida útil da bateria. Você sabia que a bateria é bastante exigida na hora da partida do carro e que o maior vilão é o motor de arranque? É ele que solicita a maior energia da bateria. Antes da partida, pise na embreagem se o seu carro não for automático. Isso libera a caixa de marchas, fazendo com que o motor de arranque gire apenas o motor e não a caixa de marchas. Isso vai deixar o conjunto mais leve e por consequência vai consumir menos energia da tua bateria. Desliga o ar-condicionado, desliga som ou qualquer outro equipamento elétrico na hora de você dar a partida. Sobrecarregar a bateria na hora de dar a partida vai reduzir a vida útil da bateria. Quando o motor estiver desligado, evite usar som, outros equipamentos que consumem energia. Isso também vai prolongar a vida útil da bateria. Qual é a manutenção externa necessária em uma bateria? Verifique os terminais, polos positivo e polo negativo. A procura de zinabre. O zinabre, o que ele é? Ele é um pó branco, verde, azulado, que com o tempo ele se forma nos polos da bateria e precisa ser removido, pois tem a característica de quê? De gerar mau contato e dificuldade na partida do carro. Sempre que puder, verifique a tensão da bateria. Vá a uma especializada. Com o carro desligado, a tensão mínima deve ser de 12 volts. Caso a tensão esteja abaixo disso, a bateria não está em boas condições e deve ser verificada. Qual a hora certa de trocar a bateria? As baterias em médias possuem vida útil de 2 a 3 anos. O que influencia diretamente nesse ponto é a qualidade da marca que você colocar. A duração pode chegar até 4 anos. Tudo vai depender de como você cuida desse componente frente a tudo que eu já disse. Outras situações que demandam sua atenção para esse componente. Quando você percebe dificuldade na partida do veículo, quando você percebe que a bateria está esquentando mais do que o normal. A bateria é um componente que exige cuidados para que se tenha um bom funcionamento. É importante visitar um eletricista a cada 6 meses, se você puder, para que ele verifique o estado da bateria e possa identificar os possíveis problemas. Assim, pessoal, você evita ser pego desprevenido, ok? Por hoje é só, pessoal. Eu deixo a todos um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, curte a nossa página Atmosfera 4x4 no Instagram e no Facebook.